Olá, meu nome é Thiago Vasconcelos Pfeiffer, sou estudante do curso de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Pampa, campus Bagé. Eu estou apresentando o trabalho Inovação Tecnológica na Educação Matemática, Desenvolvimento do Aplicativo Matematicando, com os autores Leandro Blas e Jailson dos Santos. Bom, a matemática ela é vista como uma área bem abstrata e há muito tempo várias dificuldades se percebem nos alunos nos mais diferentes conteúdos, nos mais diferentes níveis, né, de ensino. Nesse cenário, então, surge a inserção das tecnologias digitais, né, no contexto educacional, que tem transformado de maneira significativa as práticas de ensino e aprendizagem, especialmente na área matemática. A presença, né, então, por exemplo, dispositivos móveis pode superar algumas dificuldades do ensino tradicional, baseado, por exemplo, somente na memorização, né? E a presença justamente dos dispositivos móveis, aliado com aplicativos interativos, gamificação, por exemplo, pode ajudar a tornar as experiências mais dinâmicas, participativas, centrada no aluno. Além disso, né, a gente busca então alinhar também o nosso aplicativo com as bases, com as competências da BNCC, né, para que ele seja correto do ponto de vista de sala de aula e mesmo assim traga elementos que engajem o aluno. Bom, como objetivo geral, então, do nosso trabalho, nós temos apresentar uma proposta tecnológica para o ensino e aprendizagem da matemática, que vai ser fundamentada, então, nessa inovação, interatividade, desafios, né? E como alguns dos objetivos específicos, nós temos a integrar tecnologia e prática em um ambiente digital e estimular a autonomia dos estudantes e o raciocínio lógico deles, né? Para que eles consigam realmente aprender de fato. Bom, partindo então para um pouco mais de embasamento teórico. A utilização então dos recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem, ela transforma e tem mostrado um importante aliado, né, na promoção dessas experiências educacionais mais interativas, eficientes, né? E no campo da matemática, essa integração ela possibilita compreender e aplicar conceitos, superando as práticas tradicionais, né, que, por exemplo, como eu comentei, são baseadas talvez só na memorização ou só na resolução de exercícios do mesmo tipo, né, ou numa mesma dificuldade. Ferreira já traz que as tecnologias digitais elas vão ampliar esse alcance de aprendizagem e favorecer a autonomia dos estudantes, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento de competências essenciais da sociedade, pois essa disciplina, né, ela desenvolve muito o raciocínio lógico, capacidade de abstração, por exemplo, e resolução de problemas, né? A gamificação nesse cenário, então, ela vem se consolidando como uma estratégia pedagógica eficaz, porque promove engajamento e motivação, né? São elementos essenciais, né, para essa aprendizagem que a gente busca. E no ensino da matemática, né, a combinação de jogos e ambientes interativos pode sim favorecer uma experiência muito mais interessante, né, com a correção de erros em tempo real e a visualização, por exemplo, de gráficos, né, que podem parecer bem abstratos. A Base Nacional como curricular, então, os princípios dela vão incentivar, né, o nosso uso da ferramenta, ao passo que vão estar alinhados com os conteúdos vistos nas escolas, né? Então, acaba que a gente vai abordar os conteúdos de uma forma que podem ser usados nas escolas posteriormente. Bom, a nossa metodologia, então, de pesquisa, adotou uma abordagem descritiva exploratória voltada para a criação de uma solução tecnológica inovadora para o ensino e aprendizagem da matemática. E o objetivo central é compreender de que forma, né, esses jogos digitais e recursos interativos, com essas partes de gamificação, como eu comentei anteriormente, vão estimular o engajamento dos estudantes e apoiar as práticas pedagógicas. Né? E o processo de desenvolvimento, então, ele foi conduzido de uma maneira interativa e incremental, que seria um ciclo de produção ou desenvolvimento, né? Que nos permite fazer ajustes contínuos. Aqui, então, uma figura exemplificando um pouco, né? Primeiramente, na fase de planejamento, a gente definiu os objetivos e competências e habilidades da BNCC que nós abordaríamos, e a partir dessa análise dos conteúdos matemáticos, considerados mais importantes, a gente elaborou e planejou as telas e atividades. Posteriormente, na parte do desenvolvimento do código, a gente codificou de fato, né, utilizando a linguagem Python, Frameworks, Kivy e KiffMD, permitindo o desenvolvimento das telas de fato. A terceira etapa, então, foi a parte da validação e testes. Nessa parte a gente realizou os testes nós mesmos, os desenvolvedores, e focamos em navegabilidade, responsividade, aspectos visuais do ambiente, né? Para também buscar falhas e avaliar a coerência, né, do nosso aplicativo.
Por fim, a parte de ajustes e melhorias consistiu na revisão, né, do aplicativo a partir dos resultados dos testes e das observações, né? ah, e depois, caso necessário, voltássemos, né, corrigíssemos alguma coisa e volta depois para o planejamento de outras telas. Bom, a linguagem então utilizada foi o Python, uma linguagem uma linguagem bem simples, né, com a sintaxe simples, uma variedade grande de bibliotecas e aplicação em diversos contextos, né, além de um suporte bom da comunidade. O Kivy é um framework para criação de aplicativos multiplataforma, celular e PC, e oferece, né, então, integração com outras bibliotecas, rapidez e facilidade de implementação, uma grande comunidade de suporte, assim como o Python. O KiwiMedia, por sua vez, ele é uma extensão do Kiwi na realidade. Ele corrige alguns problemas visuais e de funcionalidades do Kiwi tradicional, deixando umas ferramentas mais bonitas visualmente, mais simples de trabalhar. O Bulldozer ele foi usado para gerar o APK exclusivo para Android e ele é exclusivo para Linux ou via WSL para Windows. O PyInstaller ele é usado para gerar os executáveis para Windows, mas ele possui a limitação de só funcionar no sistema em que foi compilado. Bom, partindo então um pouco mais sobre as nossas telas e o nosso propósito do nosso aplicativo em si. O nosso aplicativo ele é dividido em duas seções principais, que são os jogos e a aba de estudos. O objetivo delas é se complementar. Os jogos eles vão incorporar as práticas, os desafios, a parte da gamificação de fato, como foi comentado. Nele a gente tem então os jogos de operação, álgebra, frações, cruzadinha matemática e sudoku. Na aba de estudos, por sua vez, a gente tem uma base um pouco mais teórica, uma base de definições e representações, né? São duas telas individual de cada parte. Os nossos principais princípios pedagógicos de design do aplicativo foram interatividade, aprendizagem ativa, gamificação e autonomia. E os conteúdos matemáticos abordados no nosso aplicativo foram operações básicas, geometria, álgebra, grandezas e medidas e estatística. Sendo que a gente vai ver aqui no diagrama de funcionamento geral que a partir da tela inicial o usuário escolhe se ele quer ir para a parte dos jogos ou para a aba de estudos. Indo para a aba de estudos, ele vai ah, selecionar entre um dos 5 conteúdos tópicos, né, que a gente está abordando, e dentro de cada um deles ele vai poder ver as definições formais e um pouco mais teóricas do conteúdo, para tirar qualquer dúvida, e depois nas representações ele vai poder mexer com parâmetros para ver como de fato os parâmetros se comportam, por exemplo, na parte de álgebra, né, onde ele vai poder mexer nos coeficientes A, B e C e verificar como isso altera a equação, né, se é uma equação de primeiro e segundo grau, e como isso é mudado no gráfico. Além de perceber, por exemplo, as mudanças no vértice, nas raízes e na intersecção com o eixo Y em equações. Nos jogos ele pode escolher entre os três níveis, né, Fundamental 1, 2 e 3, e dentro de cada um deles a gente tem os jogos, frações, álgebra, frações e cruzadinha. Nossa integração, então, ela tem como objetivo, né, como eu comentei, termos uma interface fluida e prática de usar, né, algo limpo, intuitivo, simples do aluno ver e visualizar os conteúdos e a navegabilidade, né. Bom, um pouquinho sobre a parte de gamificação, então, ela é aplicada através dos nossos níveis progressivos nos jogos, para que o estudante possa manter essa motivação e possa evoluir ao mesmo tempo que vai no ritmo dele. Então, por exemplo, eu trago o exemplo do jogo de operações aqui. Nele, ele é abordado as quatro operações fundamentais, e nele é possível, por exemplo, no nível um o seu usuário escolheu a soma, ou qualquer uma das quatro. No nível um ele vai ver números de 0 a 10. No nível 2 de 10 a 30. No nível 3 de 30 a 50. No nível 4 de 50 a 100. E claro, isso vai depender do nível que ele escolheu. Se ele escolheu fundamental um, 2 ou 3, vai aumentar mais ou, ou menos, né? Por exemplo, no fundamental um ele não aumenta a mais que 20, por exemplo. Bom, concluindo então, a integração entre a inovação tecnológica e práticas pedagógicas, ela tem o potencial de transformar o ensino de fato em algo participativo, engajatório e que os estudantes realmente gostem. A nossa proposta ela alia então a gamificação, interatividade e esses fundamentos educacionais sólidos, criando um ambiente de aprendizagem ativo e promovendo o protagonismo do estudante. O uso do Python e do RiviMD reforça muito da nossa proposta de ser algo acessível, ser algo que muita gente possa recriar também. E para o futuro, sim, a gente pretende ampliar os módulos de jogo e continuar criando outros, né? A gente já tem três tópicos ali da BNCC que a gente ainda não abordou e queremos abordar. Aqui as referências e é isso.